Olá! Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. Esse projeto é realizado pela 981, a primeira empresa especializada em experiência do paciente da região sul do Brasil. Aqui, nesse espaço, você vai encontrar muitos conteúdos práticos sobre gestão de clínicas e consultórios, experiência do paciente e marketing em saúde. A gente traz sempre muitos convidados, especialistas nas suas áreas e que vão trazer e que trazem para nós muitas dicas práticas para você poder usar no seu dia a dia. A gente está na 981 no canal do YouTube, @981. A gente também está no Spotify, 981cast Negócios em Saúde. E os nossos episódios, eles são quinzenais, todas as quintas ao meio-dia. E hoje eu estou aqui com um médico oftalmologista, Dr. Douglas Vaz. Dr. Douglas, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, estou bem feliz de estar aqui. Queria agradecer o convite. E obrigada a gente que agradece. E eu vou apresentar então para quem não conhece Dr. Douglas, para vocês entenderem um pouquinho do currículo dele, saberem, né, como é que foi um pouquinho da tua trajetória. A gente vai contar um resuminho aí para o pessoal ficar por dentro. Então, o Dr. Douglas ele é formado em medicina pela PUC em 2006, fez a residência de oftalmologia no Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre, é fellow em cirurgia do segmento anterior em oculoplástica no Hospital Banco de Olhos, tem curso de especialização e atualização em oftalmologia no Hospital São Rafael, em Milão, e atualmente é membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ele atua aqui, né, na cidade de Santa Cruz do Sul desde 2011, tendo realizado milhares de atendimentos e cirurgias desde então. Desde 2021, ele é proprietário e médico responsável pelos atendimentos da clínica ocular. E por último, mas não menos importante, ele é pai do Lipe e da Manu e esposo da doutora Bianca Vaz, uma médica que a gente tem um carinho enorme também, ela que é oncologista aqui da nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Então, Dr. Douglas, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de estar aqui contigo hoje. Para nós é uma grande honra. Inclusive, tu é o primeiro médico que está sentando nessa cadeira aqui. Que bacana. A gente está muito feliz mesmo. E eu queria, para a gente começar, né? Eu queria que tu contasse a história para nós. O porquê que tu decidiu ser médico, do porquê a medicina. Como é que foi essa tua trajetória, né? Aí até escolher realmente a medicina. Como foi tudo isso? Conta para nós. Muito bem. Enfim, para mim a escolha da medicina foi algo bastante natural, assim, porque o meu pai é médico, né? E, enfim, eu acabei crescendo vendo ele em casa e trazendo as histórias, né, as experiências dele. Aquilo para mim sempre me fascinou bastante, assim. Então, quando eu estava chegando lá no terceiro ano da escola, que eu tinha que decidir fazer alguma coisa, eu não tive muita dúvida, assim, né? Eu não conseguia me imaginar fazendo outra coisa, sabe? Uhum. Pensava, assim, em algumas outras opções, mas para mim era muito claro, assim, que a medicina ia ser a minha trajetória, né? Tipo, não vinha outra opção na mente. Não tinha. Claro que a gente pensava em outras coisas, outras áreas, né? Talvez ser engenheiro, advogado, ou, sei lá, qualquer outra coisa, né? Qualquer outra profissão, mas sempre foi muito claro para mim, assim, que a medicina era como se fosse um desafio, sabe? Eu queria conquistar aquilo, né? E muito pelo exemplo do meu pai, né? A rotina em casa, assim, o dia a dia dele, eu sempre tive bastante orgulho enfim, da trajetória dele, assim, eu queria poder dar seguimento nisso, né? Que legal. Assim. E aí eu fiz a medicina na PUC, saí do colégio, fiz o cursinho, passei por todo aquele processo. Quanto tempo de cursinho? Eu saí do colégio, eu não passei, eu fiz 1 ano e passei. Uhum. Então, depois daquilo, enfim, passei na PUC, né? Queria uma federal, o pai insistia muito que eu passasse numa federal. Mas veio a PUC e foi ótimo para mim. Tive colegas maravilhosos, são como assim, irmãos até hoje, né, para mim. Essas relações, elas ficam, né? Muito, e é muito intenso, né? A faculdade de medicina, eu costumo dizer que a gente entra numa caixinha, assim, né? Tu acaba perdendo contato um pouco com os teus amigos de fora, porque tu vive aquilo de manhã, de tarde, de noite, é o dia inteiro, por 6 anos, então, assim, tu acaba meio que te isolando um pouco do que está acontecendo. Isso aconteceu comigo, eu perdi um pouco o contato com meus amigos, que depois eu reestabeleci, mas eu passei aqueles 6 anos
era só a PUC, a medicina, os estudos, enfim, é uma dedicação praticamente exclusiva, assim. Mas se tu tem amigos bons, eu tive sorte de ter uma turma muito boa, com pessoas muito parecidas comigo, então eu criei bastante amizades boas, assim. E como foi durante o período da faculdade, assim? Tu já logo, é oftalmologia que eu quero? Ou, tipo, como é que foi essa escolha da área? Oftalmo eu nunca pensei, né? O meu primeiro estágio que eu fiz, quando eu acabou o primeiro ano, e a gente tá naquela loucura, assim, de querer aproveitar. Parece que tem que aproveitar ao máximo tudo, né? Ali no internato? Não, no ainda. Primeiro ano da faculdade. Tá. São só cadeiras básicas, assim. Eu lembro que era férias, a gente tinha, tipo, 2 meses e pouco de férias, e eu peguei estágios, assim. Em vez de aproveitar as férias, eu fui fazer estágio. E eu fiz na cirurgia cardíaca. Então, assim, eu tinha aquela coisa de querer operar, sempre gostei disso. Mas a oftalmologia surgiu, na verdade, por uma questão bem pessoal, que envolve o meu pai também. Que eu me lembro que eu estava no 3º para o 4º ano, e aí a minha mãe me ligou dizendo que o meu pai estava cego de um olho. Nossa. Foi exatamente assim, foi bem como se fosse um baque. Tu estava, né? Em Porto Alegre, ela te liga dizendo isso. Eu estava em Porto Alegre dizendo isso. Teu pai acordou, não está enxergando de um olho, e ele foi no médico, o médico disse que era um descolamento no olho dele, uma coisa meio que para mim ainda era um chão que eu não... Era uma área que eu não conhecia, né? E aquilo impactou bastante. O pai estava bastante fragilizado com aquela questão e tal. Tu estava em qual semestre da faculdade? 3º para o 4º. Eu devia estar no 7º semestre ali, acho que é isso, né? E não tinha tido... Eu tinha tido 0 contato com a oftalmo até então. Não conhecia nada, assim. Mas eu sabia que o pai estava com um médico muito bom, que no fim acabou se tornando um amigo depois, né? Que é o Dr. Abdo. E ele iria vir a Porto Alegre operar. E a minha mãe queria que eu acompanhasse ele. E aí eu digo, não, vou, né? Claro. Afinal de contas já estava ali na área e tal, vou lá acompanhar o pai. E aí eu entrei no Hospital Banco de Olhos, olha como é o destino. Hoje eu penso assim, foi lá que eu fiz toda a minha formação depois. E eu entrei lá bem perdido, assim. E o Dr. Abdo foi extremamente parceiro comigo, me disse, não, fica aqui, fica tranquilo, vai dar tudo certo, nós vamos, né, e tal. E ele disse, tu quer assistir a cirurgia? Eu disse, eu quero, sabe? Que legal. E fui, assim, e aí, por um momento, eu consegui desligar que era o meu pai que estava ali, e eu fiquei só olhando a cirurgia. Porque a cirurgia de oftalmologia, ela ocorre com um microscópio. Então, tu vê o olho bem grande, assim, né, de uma maneira que as pessoas não estão habituadas a ver. E quando eu olhei aquilo a primeira vez, eu me encantei, assim, sabe? Eu olhei aquilo e disse, cara, que cirurgia linda, sabe? Tudo muito preciso, né? O cara entrando dentro do olho e afastando as estruturas e pá. E aquilo foi pra mim, assim, eu me lembro que eu voltei pra casa pensando, cara, eu acho que eu vou fazer isso, sabe? Eu vou começar a me interessar mais, né? Porque a formação na faculdade a gente não tem quase oftalmo, porque é uma área muito específica. São 15 a 20 dias que tu acompanha ali. E deu, né? E aí Sim, para tu conseguir, né? Todas as especialidades. E aí, por sorte, meu pai ficou bem, deu tudo certo, enfim. E aí, o que eu fiz? Eu perguntei naquele dia pro Abdo se eu poderia acompanhar ele. Em próximo. Eu posso vir aqui te acompanhar? Ele falou, pode. E eu comecei a ir acompanhar ele. Eu ficava sentadinho, ele operando, tem um microscópio. Existe um carona, que a gente chama, que é como se fosse um segundo local onde, vamos dizer, um auxiliar pode ficar assistindo a cirurgia. E eu ficava ali paradinho, olhando. E cada vez eu comecei a gostar mais. Aí fui fazendo estágios, aí fiz estágio no Clínicas, na Santa Casa. E aí só foi, assim, sabe? Aí foi aquele momento que foi o decidir. Eu decidi, assim, acabou. E é uma área que envolve... cirurgia, envolve clínica, né? Tu não fica só em bloco cirúrgico, tu tem o consultório, tem muito exame, tem muita tecnologia envolvida. É uma área muito específica que eu também gosto. Exato, isso eu ia falar. Eu sou muito prático, assim, eu não gosto de... Não que eu não gosto, mas assim, eu gosto de coisas resolutivas, assim, né? Que tu vai lá, tu analisa, tu trata e tu consegue resolver, né? Tem muitas áreas da medicina que tu acaba... Sabe, o paciente, tu não consegue dar um desfecho. E eu gosto de ter desfechos, assim, sabe? De ir lá e resolver. Claro que nem tudo são flores, né? Tem casos de pacientes mais complicados que a gente acompanha por anos. Eu tenho pacientes que estão anos lá comigo, enfim. Que ainda a gente não tem uma solução específica para determinadas coisas, né?
Mas de forma geral é uma área mais prática e mais resolutiva, né? Mais objetiva. E é uma Exato. área também que pouca gente mete a mão. Isso é uma coisa que eu E é um fato curioso, né? Dentro dessa especialidade. Eu pensava nisso também, assim. Enfim, tem áreas que se comunicam, né? Por exemplo, a medicina interna, a cardiologia, a nefro, tudo interligado, assim. Então, tu pode ter opiniões de diversos lados. A oftalmologia é muito pontual, né? É aquilo e deu, assim, entende? Então, isso para mim foi uma coisa que me... Também pesou nessa decisão. Pesou na hora de eu escolher, assim. Ah, que legal. E é aquela coisa, né? A gente tem muitas opções, muitos caminhos, mas a gente sempre vai pender para aquele lado que a gente se identifica mais. Então, aconteceu uma situação com o teu pai, uma pessoa que tu ama tanto, e aí para tu poder enxergar e ver, é isso, né? Então, são as coisas realmente da vida e a gente vai percebendo que esse é o melhor caminho, como tu disse, aí entrei lá no banco de olhos e as coisas vão acontecendo, né? Exatamente. Terminou a faculdade, aí chega o momento da residência, né? Como que tu escolheu, assim? Foi a questão de, fez várias provas em vários locais, ou já foi direto pra lá? Como que foi isso, assim, esse momento? Atualmente mudou um pouco, mas é parecido ainda, né? Na verdade, a gente vai onde a gente passa. Né? A verdade é essa, porque assim, são muitos médicos que se formam e poucas vagas de residência. Então, tu quer fazer oftalmologia, tu quer fazer dermato, tu quer fazer cirurgia, vai ter muita gente para aquela determinada vaga. Então, é uma prova, é uma seleção, é um funil, cada vez aperta mais, né? Então, assim, claro que se eu passasse em todos, eu ia escolher o que eu mais gostei, né? Quando eu fiz estágio. Só que eu estava aberto, eu pensei, aonde eu passar, claro que serviços bons, né? São serviços bons que tinha aeroclínicas, a Santa Casa, o Banco de Olhos, todos serviços de referência extremamente bons, assim. Então, o que eu fiz? Eu fiz estágio, tentei ser um estagiário bom para que as pessoas gostassem de mim, porque tem uma parte da prova que é uma nota de entrevista, né? Na minha época era 90%, 10%. Então, 90% a nota da tua prova e 10% a entrevista. A entrevista nada mais é do que os preceptores, né, os chefes, selecionarem quem eles gostam mais. Sim, né? quem está mais de acordo com o perfil que eles estão buscando ali. Perfil, exato. Candidatos. E aí eu fiz as provas. Eu me lembro que eu fui chamado para a entrevista do Clínicas. Fui bem lá, mas não passei. E no Banco de Olhos eu passei. E aí aquilo foi ótimo, assim. Sim. E fui para lá. Só que o primeiro ano que eu me formei, eu não passei direto. Tá. Fiz prova, não passei. Aí tu ficou nesse meio tempo dando plantão, como é que foi? Aí foi aquela coisa assim, agora eu sou médico, o que eu vou fazer? Né? E a maioria das pessoas, elas acabam dando plantão. Né? Buscam serviços de plantão e tal. E o meu pai foi muito influente para mim nessa época, que ele me falou assim, tu tem que vir para um posto de saúde do interior que tu vai aprender a ser médico, assim, ele dizia isso. Meu pai tinha uma formação daquela medicina mais antiga que fazia tudo, né? De tudo um pouco, assim. E aí ele trabalhou muitos anos em Sinimbu, logo que ele se formou. E Sinimbu, só para quem, né, quem é de fora, é uma região, é uma cidade, é uma localidade daqui da nossa cidade. É uma cidade, aqui, mas é uma cidade pequena, né? Bem menor. Bem menor que em Santa Cruz do Sul. E meu pai, quando se formou, ele ficou por 2 anos trabalhando em Sinimbu. E ele falou que aquilo foi uma escola para ele. Porque, óbvio, a gente sai da faculdade bem cru, assim, né? Bem verde, né? Assim. Exato. E aí foi isso. E aí eu e a minha atual esposa, né, a Bianca, na verdade, a gente estava namorando naquela época. Eu conheci ela durante a faculdade e tal. E aí a gente se olhou, o que nós vamos fazer? Ela também se formou mais ou menos no mesmo período que tu? Não, a gente se formou juntos. Nossa. A gente se formou juntos, tava namorando, querendo começar a morar junto, aquela coisa, mas sem dinheiro ainda. E aí a gente pensou, bom, a gente pode ficar fazendo plantão, mas a gente quer estudar, porque a gente quer passar. Eu não me imaginava só fazendo plantão o tempo todo. Sim. E aí eu pensei assim, então nós vamos para um posto de saúde no interior, vamos trabalhar lá, vamos focar no que a gente está fazendo, vamos fazer bem, vamos aprender, mas que a gente possa juntar uma grana para depois só estudar. Porque muita gente me dizia isso, e é uma coisa que eu vejo acontecer. O cara se forma, geralmente quem se forma não ganha, né? Então assim, tu começa a ganhar dinheiro, a primeira coisa que as pessoas fazem é uma dívida, né? Sim. Ou compra um carro, ou, sabe, vão viajar, ou alugam um apartamento, e tu entra numa roda que tu fica pagando tuas contas ali, e tu não consegue sair daquilo. Exatamente. Né?
E me falaram isso, eu pensei, eu não vou fazer isso. Eu não gastei, assim, eu só juntei. Eu trabalhei por 6 meses num posto de saúde em Progresso, que é uma cidadezinha muito pequenininha, que é linda, até quem não conhece é legal de ir lá conhecer. E tinha, por acaso, tinha vaga de posto de saúde para 2 médicos lá. Nossa, fechou todas. A gente pegou o carro, foi até lá, batemos na porta, assim, exatamente assim, chegamos lá. Literalmente bater na porta. O secretário de saúde nos atendeu, a gente foi recebido e disse, a gente quer trabalhar aqui. O cara disse, amanhã. Começamos a atender lá. E aí ficamos de fevereiro a julho, assim. Juntando grana e ao mesmo tempo aprendendo também, né? Aquela medicina raiz ali, né? Nossa, ali tu vê tudo, né? O paciente chega ali com a queixa, tu tem que tratar, né? Foi bem importante aquilo ali. Mas aí voltamos a Porto Alegre, só estudamos e aí passamos na prova. Eu passei para oftalmo e ela para medicina interna e depois ela fez oncologia, né? Foi isso, assim, que a gente decidiu. Mas é legal, né, de tu falar. Na verdade, essa tua visão, esse teu olhar, ele já tá desde então, né? Que nem tu falou. Não, eu já tinha esse olhar de não querer gastar logo, de ir aos poucos, né? Organizando tudo isso pro futuro, para poder fazer, estudar, se dedicar e aí passar. Então, já havia um planejamento, né? Sim. Não foi uma coisa assim, não, vamos fazer e seja o que Deus quiser e vamos lá. Porque uma tendência natural que a gente tem, principalmente quando eventualmente sai de uma situação que tu não ganha nada para começar a ganhar bem, que o médico recém-formado, se ele quiser, ele vai trabalhar, ele vai ganhar bem. Sim, já vai sair ganhando uns 20, 30 mil tranquilamente fazendo plantão. Eu não sei exatamente quanto. Eu não sei quanto que tá hoje. Eu não tenho também. ideia hoje, mas enfim, não é um salário baixo se tu comparar com as outras pessoas, enfim, com a média da população. Mas assim, a tendência é tu te deslumbrar, né? Tu querer já gastar, tu não tinha carro, aí tu vai comprar um carro, claro. Tu quer a tua liberdade, tu quer a tua independência, né? Mas eu sempre tive uma questão assim, de ouvir e buscar pessoas que já passaram por uma situação que eu estou entrando e perguntar assim, cara, como é que foi? O que tu faria de diferente, né? Se tu pudesse dar uma opinião para ti mesmo quando tu te formou, o que tu faria, né? E eu, por sorte, tive a humildade de ouvir e de escutar, ter sorte de pessoas me falarem isso. Eu lembro muito bem. Era um professor meu, que eu só não lembro o nome dele, mas eu lembro dele falando isso, assim, não vai sair por aí já comprando carro e gastando e viagem, porque depois tu vai ter que ficar pagando isso e tu não vai conseguir te dedicar ao que tu quer. Tu quer ser clínico e fazer plantão? Ok, ótimo, é uma aposta, é um caminho. Mas eu dizia, não, eu quero fazer oftalmo. Então estuda, porque é dificílimo passar em oftalmo, é uma das residências mais concorridas, são poucas vagas, entende? Então foi isso. Eu acabei seguindo e deu certo. Que legal. Quando tu vai falando, eu vou sempre lembrando da minha melhor amiga, que também é médica oftalmo, até tu conhece ela. Então, acaba que ela falava muito essas questões que tu traz agora, ela também falava muito isso, dessa questão da concorrência e tal. E sabe o que eu achei muito legal dessa tua fala até então? Foi a questão da humildade, né? Do estar aberto para perguntar para os outros, mas principalmente de ouvir de verdade o que essas pessoas tinham a dizer, essas pessoas mais experientes, né? Sim. A gente vai notando que com o tempo, muitos profissionais da área da saúde, e eu vou dizer que é óbvio que médicos são assim, porque é um meio que a gente convive também, acabam que ao passar do tempo eles vão criando não preciso, tipo, não escutam mais, sabe? Do tipo, a minha opinião é que vale e não tá aberto para novas coisas, porque afinal de contas o mundo ele tá cheio de oportunidades, cheio de aprendizados pra gente ter, né? E a gente sabe, viver trabalhando, todos nós vivemos numa bolha, né? Que a gente vive naquele mundo e a gente acha que todo mundo tá entendendo aquilo ali, mas o que é óbvio pra mim não é óbvio pra ti. Então, assim, de ter essa humildade de perguntar, ter essa humildade de estar aberto pra escutar, e mas realmente se ele já tá nesse caminho onde eu busco hoje, eu vou escutar ele, né? Isso vai me ajudar a longo prazo. E é interessante de tu contar isso, porque se hoje tu tá no lugar que tu tá, é porque com certeza essa base ela veio de antes, né? Não é de agora. Sim. Foi construída antes. Exatamente. E que momento foi assim, tá, beleza, tu fez a tua residência, né? Finalizou ali. Tu fez um fellow também, né? E que momento foi assim, tu tomou a decisão, eu vou sair, buscar tal oportunidade em tal clínica. Como foi isso, assim, no momento dessa finalização desse fellow, ou foi antes? Como foi esse caminho ali? Sim.
As coisas também elas vão acontecendo, né, na nossa vida. A gente não pode programar tudo. Então, olhando para trás, hoje eu vejo que eu fui indo tentando, né? Na verdade, a oftalmologia ela é feita por 3 anos. Então, tu tem o R1, R2, R3. Nesse momento, tu pode acabar a formação e abrir um consultório e ser oftalmologista. Só que dentro da oftalmo tem diversas sub-áreas, né? Então, tu tá ali, tu tem o especialista em retina, tu tem o especialista em catarata, tu tem o especialista em estrabismo, tu tem o especialista em cirurgia refrativa, em plástica ocular. E na própria residência as pessoas já tu começa a gostar mais de uma coisa ou mais de outra e começa aquela pergunta clássica, né? O que tu vai fazer depois? Sim. Tem gente que não diz, eu vou ser oftalmo e vou fazer um pouco de tudo. Mas quando eu começava a pensar sobre a minha vida, que eu estava morando em Porto Alegre já há 15 anos, eu me imaginava lá. Eu pensei assim, eu vou ser oftalmologista em Porto Alegre. Eu não me imaginava voltar a Santa Cruz, assim. Parecia um pouco distante, eu estava acostumado com a vida de Porto Alegre, aquela amigos, coisa. Né? E aí, quando eu terminei, veio um convite para eu vir trabalhar aqui em Santa Cruz alguns dias. Começar aos poucos a trabalhar aqui. E aí, só que me foi colocado assim, olha, é importante que tu faça uma área específica que ninguém faz aqui ainda, né? E aí eu comecei a pensar o que eu vou fazer. E eu fui vendo o que eu gostava dentro das opções que eu tinha. E aí eu optei pela parte de plástica ocular. Então, tu termina os 3 anos e tu pode optar por fazer um fellow, né? Que a gente chama, que tu fica mais um tempo acompanhando uma determinada área. Sim. Só que eu sempre gostei muito de operar catarata. Eu sempre me dei bem com essa cirurgia. Eu tive uma curva de aprendizado boa. Logo comecei a operar, relativamente bem e fui, crescendo nisso. Só que nessa proposta de eu voltar para Santa Cruz, teoricamente a vaga da catarata já estava preenchida. E aí eu pensei, eu vou fazer a parte de plástico ocular. E aí conversei com o meu chefe lá na época, ele disse, não, pode fazer. Só que eu fui meio teimoso, assim. Sabe aquela coisa? Eu disse assim, eu não vou fazer só plástica, eu vou fazer 2 fellows. Nossa. E no banco de olhos dava, as datas fechavam. Então eu fiz o fellow de segmento anterior, onde era transplante de córnea e catarata, e plástico ocular. Então eu ficava fazendo os 2 fellows ao mesmo tempo. Mas porque eu pensava assim, tudo bem, a vaga já está preenchida, mas não sei o futuro, assim, eu não posso... queimar isso dentro de mim, que eu opero tão bem, eu gosto, eu não posso queimar isso, sabe? E anular isso, entendeu? Então, foi uma questão muito de oportunidade que a plástica me trouxe, acabou me inserindo em Santa Cruz, e ao mesmo tempo a questão do amor por operar uma determinada área específica, que era a catarata e o transplante. E aí eu fiquei fazendo as 2 coisas. E aí foi isso, aí eu fiz mais 2 anos, então foram 5 anos dentro do banco de olhos lá. E quando tu tá 5 anos dentro de um serviço, tu acaba conhecendo todo mundo. Então, eu recebi convites para ficar lá, sabe? Por um tempo até chefiei a emergência do banco de olhos, assim. Nossa. Fiquei meio que organizando as coisas lá, assim. E eu trabalhava muito na emergência lá, assim. Muito caso difícil, assim, sabe? Vinha do estado inteiro, sabe? Olhos furados e traumas e coisas bem... Também peguei bastante cancha nisso, assim. Só que daí eu comecei a vir uma vez por semana para Santa Cruz, né? Trabalhar numa clínica de referência grande aqui, tudo. E aquilo para mim foi ótimo, assim, porque imagina, Santa Cruz sempre teve a fama de ser difícil de entrar, um mercado muito fechado, os médicos muito se protegiam, assim. Então, apesar do meu pai ser médico, eu não tinha essa impressão de que eu seria super bem aceito, né? Assim, então, mas como eu tive esse convite, eu digo, ótimo, né? Então, vou começar aí. Aí começava aproveitar a oportunidade. Exatamente. E aí foi isso. Aí toda quarta de manhã eu vinha para cá, voltava de tardezinha para Porto e ficava jogando assim lá. E naturalmente eu fui me transferindo para cá depois. Claro, daí assim que finalizou, já veio para cá e já começou a atender de forma mais integral ali nessa clínica. Isso. E aí no final de 2011, quando eu terminei os fellows, porque eu estava pronto, daí não tinha mais nada para fazer, assim, eu digo, agora tem que trabalhar, né? E aí eu disse, não, vou começar a ir mais para Santa Cruz. E aí eu comecei a atender aqui meio que em definitivo, assim. E como foram esses primeiros anos, assim, de atendimento? É um desafio, né?
Apesar de que eu entrei numa clínica que me propiciou um volume de consultas já meio que de imediato, assim. Eu cheguei já com uma agenda parcialmente cheia já, sabe? Isso também... Meio caminho andado, né? Nossa, eu tenho muito a agradecer isso, né? Porque me colocou numa posição, assim, só que óbvio, né? Eu sempre digo, assim, tu recebe oportunidades, tu pode aproveitá-las bem ou mal, né? O que eu fiz? Eu vesti a camisa, dei meu melhor sempre e acabei criando um nome dentro da clínica, entende? Então, logo eu já era procurado não por estar na clínica, porque os pacientes queriam que eu atendesse ela, né? E foi isso, assim. E no começo foi desafiador porque eu estava fazendo uma área específica, né? Eu tinha vontade de fazer a outra área também, mas teoricamente na clínica o combinado era que eu não podia, né? Então, assim... Mas, enfim, foquei muito nessa parte, operei muita pálpebra. No início, as pessoas não estranhavam um pouco, não me conheciam, então tem essa questão de tu entregar, né? Tu fazer uma cirurgia com alguém que tu conheça, que tenha referência, tu né? confia. Então, obviamente, eu tô há 12 anos aqui, é muito diferente do que quando eu cheguei. Com certeza. Né? Ali ninguém te conhecia ainda, não, né? Mas agradeço os pacientes que confiaram em mim, né? Sem dúvida. Que deu certo, porque eu só cresci porque as coisas foram dando certo, né? Mas eu acho que tem um ponto bem importante que a gente precisa falar dentro disso, né? Tu falou, os pacientes sempre me procuravam, né? Mas por quê? Por que os pacientes te procuravam? Eu acho que tem um grande ponto aí, né? Qual foi a principal, quando tu tá com um paciente na tua frente, né? O que é a principal priorização que tu coloca pra ti como, não, tu atende bem, como é que é esse cuidado que tu tem com cada paciente que entra no teu consultório? Desde esse momento que tu começou a atender, né? Então, eu imagino que tenham muitas coisas, tem segredos pra isso. Isso não aconteceu do dia pra noite de graça, né? Então, assim... Como que é isso? Porque a gente percebe, né? Acaba que a gente já tem uma relação de mais tempo e eu também já te conheço. Então, a gente percebe o quanto os pacientes têm esse carinho por ti, os pacientes gostam de ti. Mas ao que tu percebe que se deve esse fato? O que tu fez que tu acha que conseguiu fazer com que os pacientes tivessem esse carinho, tivessem essa confiança por ti? Eu acho que um ponto que é bem marcante, assim, que é a maneira que eu lido com os pacientes, eu sou extremamente empático, assim, e eu sou assim com todo mundo o tempo todo, sabe? Às vezes até demais, eu acho, sabe? Eu me coloco muito na pele da pessoa, entende? Então, por mais que a rotina, né, tu fique mais casca grossa às vezes, né? A gente tem que se despedir disso e entender que a pessoa que está chegando ali, ela está fragilizada. Ninguém vai ao médico porque quer passear lá, entendeu? Tu vai porque tu está com algum problema. Seja uma coisa mais simples, como fazer um óculos, como uma eventual perda das coisas mais importantes que eu considero, que é tu poder enxergar, né, as coisas. Entende? Então, tu perder a visão. Então, assim, tu olhar o paciente como uma pessoa, né, que é filha, que é mãe, que é pai, que tem família, que tem todo um círculo em volta. Eu acho que é isso, assim, é tu tentar entender o paciente como um todo, né? E eu acho que é isso, eu sou muito olho no olho, né, com o paciente, assim, eu converso, eu exponho para ele, eu gosto de usar uma frase sempre assim, ó, tu tem que estar pensando o que eu tô pensando, sabe, sem mascarar nada, assim, sabe, porque tu não pode, assim, que nem quando tu vai contratar um serviço, tu quer confiar na pessoa, que ela tá sendo honesta contigo e ela vai te entregar aquilo que ela tá falando, né? Exatamente. Então, se tu vai num médico, tu não pode ficar na dúvida, assim, ele te falou que vai fazer um procedimento, mas como que vai ser? O que tem por trás disso? Essa dúvida, ela não pode existir, né? Pode. Tem que estar tudo muito bem sanado, né? E eu explico muito. Eu acho que eu perco muito tempo explicando, assim, como é que é a cirurgia? Não, tu não perde, né? Tu investe. Exato, eu invisto, exatamente. Eu explico tudo. O paciente, se ele quiser, ele vai ter uma aula de como é a cirurgia da catarata. Eu vou explicar para ele. Tem pacientes que falam, eu não quero saber. Sim. Só faz e tá tudo certo, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem pacientes que gostam, né? Como que é? Eu digo, olha, eu vou fazer uma incisão de tantos milímetros no teu olho, vai ter um aparelhinho que vai lá... Para o cara saber o que ele vai... Porque... Para mim é rotina entrar num bloco cirúrgico e chegar lá e fazer o que eu faço. Agora, eu sei que cada paciente que entra ali, ele está extremamente nervoso, ele está ansioso, ele está preocupado, ele quer muito que dê tudo certo. Então, para ele, né, é o 100% dele aquele momento.
né? Entende? Então ele quer que dê tudo 100%. Então ele não quer participar do 0,01% que pode dar errado. Né? Ele não tem essa chance, não tem essa chance. Porque afinal de contas é a vida dele, né? Eu tento transmitir isso pro paciente, que eu vou estar ali junto com ele o tempo todo. Né? E com certeza essa tentativa tua de transmissão, ela dá certo, né? Senão não estaria até hoje com todos esses resultados que tu tem. Sim. E como tu me falou, então, né, nessa pergunta que eu fiz, tu diz, eu sou empático com os pacientes. E isso talvez não seja muito... Tu faça de uma forma inconsciente até. Porque é muito tu, né? Tu vai lá, como tu disse, não, eu preciso entender, eu entendo que esse paciente, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele é o amor de alguém, ele é... Então, assim, é olhar para cada paciente de forma única, né? De forma atenta a isso. Sim. E o quanto isso exige. E isso nada mais é do que ter esse cuidado, é a experiência do paciente. Pura, né? Exato. E uma coisa importante lembrar agora que tu estava falando, eu estava pensando nisso. Tu vê, o meu pai, que é médico, a vida inteira tratou e, enfim, sempre foi extremamente técnico ali naquela coisa. Quando ele virou paciente, eu lembro muito disso. Ele estava muito fragilizado. Muito, muito, assim. Ele não era aquele cara focado. Que tu via, né? Sempre. Mesmo sendo médico, né? Tu vê que estava ambientado já com isso. E eu me lembro de ele... Antes de ele ir para fazer anestesia, ele me falou assim, fica junto ali comigo, entendeu? Ele estava bem nervoso. Muito. E aí eu percebi aquilo, tipo, cara, tu imagina uma pessoa que não é da área. Exatamente. Né? Ela deve ficar aterrorizada com aquela questão de entregar o seu corpo. Agora é tu aí, né? Entende? Chega dentro de um bloco cirúrgico, às vezes aquele ambiente frio, claro. Aquelas luzes... Aquele ambiente tenso, o que vai acontecer comigo? Olha o nível de confiança que tem que ter. Muito, porque tu não sabe o que pode acontecer ali. E aí quando tu fala em experiência de paciente, claro que a ponta final vai ser o meu resultado, né? A minha o desfecho cirurgia. Clínico. Mas desde a hora que ele chega até a hora que ele quem dá o bom dia para ele, se dá um bom dia mais ríspido ou mais acolhedor, ao momento que ele fica na sala de espera. Como é, né? Que ele tá com um monte de gente que tá esperando também, todo mundo ali angustiado. Aquele ambiente, ele é tenso, né? É então, muito assim, tenso. Tu poder alguém que chega ali, fala uma palavra assim, e aí fica tranquilo, daqui a pouco vai ficar, né? Daqui a pouco a gente já passa. Coisas assim muito pontuais, assim, que tu muda a experiência. E eu converso com os pacientes muito, eu pergunto muito isso. Como é que foi? Né? E os pacientes me dizem, foi tudo bem, foi ótimo. Nem sempre, tem gente que diz assim, não gostei. Tipo, sabe? Tipo, demorou. Eu tava sozinho, tipo, tava frio. Sabe? Coisas assim que às vezes tu tem vontade de dizer, mas deu tudo certo, tu tá bem. Mas aquele momento para ele marcou. E para ele é o que vai importar. Se ele tá falando é porque importou, né? Sim, óbvio. Porque muita gente não fala. Exato. Se falou é porque teve outros que sentiram e não falaram. Isso aí, exatamente. E que incrível perceber que tu se importa com isso e de ter esse conhecimento também, né, doutor? Porque a gente sabe que muitos acabam não percebendo, que acabam levando, é atendimento, vai levando ali na onda, no volume, e não percebe o quanto isso faz a diferença nos resultados diretamente do seu negócio, né? Porque afinal de contas é um negócio. Tá, beleza. A gente falou aqui com toda a tua história, né? Toda a tua trajetória como acadêmico, depois como residente, fellow e tudo mais, até tu entrar na clínica que tu trabalhava, né? Tu entrou atuando junto com outros profissionais, uma clínica que não era tua. E como foi hoje, tu empreende, né? Hoje tu tem o teu negócio. Como foi essa virada de chave para empreender? Como foi esse momento? Não, eu quero ter algo meu, eu quero buscar um melhor, enfim. Como que foi isso? Foi querer sair da zona de conforto, entende? Eu estava numa zona, assim, que eu comecei, como eu te falei, entrei numa clínica excelente, é uma clínica que, enfim, tinha tudo, eu estava trabalhando bem, estava com volume, só que eu não podia fazer tudo o que eu queria, sabe? Isso era desconfortável para mim, assim, eu chegava em casa e eu dizia assim, não, mas eu quero poder operar esse paciente, eu não quero encaminhar ele, entendeu? E isso me gerou uma zona de desconforto. E o maior perigo para a pessoa não evoluir, ela tá em zona de conforto. Ela achar que ela chegou no ápice, que tá tudo bem. Chegou no teto. E ok. Se tu chegou no teu teto e aquele ali tá bom para ti, tu tá feliz, ótimo. Mas eu não tava feliz, sabe? E foi muito... Eu sou bastante indeciso também. Eu fico ponderando muito sobre as coisas. Tu demora até tomar decisões. E eu me lembro que eu ponderava demais sobre isso, assim, mas eu vou sair de uma clínica
muito boa referência, com ótimos colegas, tudo pessoal, sabe, de primeira linha, assim, e eu vou começar um troço novo. Como é que as pessoas vão ver isso, né? Será que eu até O que será que vão pensar? Eu questionava assim, será que não vão achar ruim que eu saí dali, de um lugar legal e tal? E, enfim, só que chegou uma hora que eu disse, não, eu preciso fazer isso, porque eu queria uma coisa mais de experiência individualizada, né? Tinha uma coisa que eu não gostava, que eu não gosto, é de tu botar todo mundo meio que no mesmo balaio, assim, sabe? Eu quero que o paciente vá lá, que eu atenda, que eu faça o exame, que ele se sinta assim, que eu tô junto com ele ali, entende? E aí isso foi um motivador, assim, sabe? E aí eu decidi. E eu não era empreendedor. Eu era mais acomodado, eu ia indo conforme a coisa estava acontecendo. Até que chegou um momento que eu decidi, eu digo, não, mas eu vou me ralar, porque eu vou gastar tudo que eu juntei até agora ao longo da vida para investir, comprar equipamentos que são caros. Sim. E eu não queria fazer uma coisa meia boca, assim. Eu pensei, eu só vou dar esse passo quando eu tiver seguro o suficiente para fazer uma coisa de primeira linha, assim. E foi o que eu fiz, sabe? Então, com o apoio da minha esposa, que sempre dividiu comigo essas angústias, assim, e ela era, assim, a Bianca é mais faca na bota, assim, ela decide e vai, né? Sem ficar ponderando. Eu já sou mais, fico ponderando as coisas. E ela me dizia, mas então vai, se tu quer, vai. Até que um dia eu digo, tá, Deus, chega, vamos. E aí fui lá, tive uma conversa, agradeci o pessoal da clínica, foi extremamente amigável, a minha saída importante, né, que eu tive aquele momento ali. Mas eu não me imagino mais onde eu estava antes. Eu tive um crescimento exponencial desde que eu saí e escolhi fazer as minhas coisas. Então também, se eu pudesse dizer pro Douglas de alguns anos atrás, 5 anos atrás, talvez dizer, cara, é agora, sabe? Tu tem potencial, tu pode, é só fazer, né? Então, assim, foi muito bom, né? Enfim, tô com a minha clínica agora, investi muito, né? Me descapitalizei total, mas comprei tudo que eu achava que eu precisava, do bom e do melhor, os equipamentos, e foi, né? Foi indo, as coisas foram dando certo, e tá tudo dando certo. Né? Então... Mas, olha só, né, a tua frase, tá tudo dando certo, as coisas foram indo, e eu tive um crescimento exponencial, né, do Douglas de há 10 anos atrás com o Douglas de hoje. Mas esse Douglas, ele se permitiu, né, ele se permitiu buscar essas coisas novas, ele se permitiu investir, né, nesse novo momento, né, a abertura de uma clínica. Então, tu tem que investir em estrutura, tu tem que investir em equipe, tu tem que investir principalmente em equipamentos, um valor altíssimo dentro da oftalmologia, né, um investimento alto. Só que tudo isso só aconteceu porque tu te permitiu e principalmente tu estava fortalecido. O teu CPF estava fortalecido para que o teu CNPJ pudesse vir à tona e crescer, né? Então isso com certeza também fez a diferença. E hoje eu falo também como te acompanhando há tempos, né? Que a gente já vem e a gente já te ajuda no teu marketing também. Eu percebo, é nítida a tua evolução como pessoa. A tua evolução, tu é uma pessoa mais madura, tu é uma pessoa que está conseguindo ter um olhar diferente, que até pouco tempo talvez tu não tinha, né? Mas é nítido isso. E isso se reflete para as outras pessoas. Sim. Então, só que isso vai acontecendo quando a gente se permite, a gente está aberto a isso, né? E isso é muito lindo de ver, esse crescimento, né? Essas ações, esses resultados hoje, essas ações que tu teve antes, e é a época do plantar e a colheita, né? Então, assim, tem muita coisa a ser feita, tem claro. Muita coisa, sempre tem ajustes, sempre tem melhorias, mas certamente esse caminho que tu tá hoje trilhando é porque tu viu e porque tu teve a humildade de muitas vezes perguntar, de buscar e de fazer o melhor, né? De buscar realmente informações que vão te agregar nesse teu negócio, né? Sim. E hoje, assim, como que é? Quais são os teus maiores desafios nesse ambiente como empreendedor? O que tu enxerga como desafiador? O que pra ti é aquela coisa que, né, que fica te tirando sono muitas vezes? A gente sempre quer ampliar as coisas, né? Assim, quando tu chega... enfim, uma coisa que... Até, não que eu me queixe, mas assim, eu tenho uma agenda muito cheia e eu acabo hoje demorando para poder atender um novo paciente. Né? Por exemplo, um paciente vai marcar uma consulta comigo, ela acaba esperando muito tempo, e isso eu não gosto. O médico não pode ser um ser inatingível, assim, tu tem que
também uma frase que o Abdo me falou logo que eu cheguei em Santa Cruz. Ele disse assim: médico bom é um médico acessível. Né? Tu quer que o cara te atenda. Tu não quer ficar esperando 5 meses para poder resolver o problema. Então, assim, um desafio que eu vejo hoje é a questão de conciliar agendas, assim, para que eu possa dar um atendimento mais breve possível. Atualmente eu estou numa clínica que eu tenho todo um aparato de exames bem grande, assim, que poucas clínicas têm, assim, tudo que a gente consegue entregar. Só que eu sou o médico que atendo e que toco isso. E que faz essa gestão desse negócio. E que faço a gestão. E é uma coisa que tá assim, que vai acabar acontecendo, que eu vou ampliar, eu vou ter gente trabalhando junto, entende? Porque eu preciso disso, né? Até para dar uma fluidez maior a essa agenda, entende? Então, assim, a clínica ocular é uma clínica recém-nascida, ela vai fechar agora 3 anos, né? Então ela está no seu início, assim. Então, claro que eu estou sentindo as coisas, mas como está indo muito bem, eu já vou pensando lá na frente, assim. Com certeza. E é legal, eu sinto falta de ter grupo, sabe? Antes, uma coisa que eu tinha era um grupo, que eu trocava ideia, e enfim. E hoje eu acabo, claro, que eu me comunico muito com os colegas, mas o meu atendimento é só eu. É um trabalho solitário, né? Acaba sendo, né? E muitas vezes. Então, assim, a questão de criar uma equipe. Acho que o próximo desafio seria criar uma equipe que tenha os mesmos valores que eu tenho, né? Isso também é desafiador, tu encontrar alguém que pense como tu, né? Que não veja o negócio só como um negócio, assim, para a questão financeira, só que tenha o lado do atendimento, enfim, e da entrega ao paciente, né? Acho que esse seria o próximo passo, assim, né? Mas também não tem nenhuma urgência nisso, sim, entende? Com certeza. É um pensamento que tu vai criando as ações e vai galgando aos poucos. As coisas vão ali, acontecendo. Né? Já conversei com outros colegas, já se teve a possibilidade de criar parcerias, mas que naquele momento eu pensei, não, agora eu recém fiz o meu negócio, eu quero talhar ele bem, fortalecer ele bem. Então, acho que o desafio é esse. E o desafio é manter, né? Não cair vamos dizer assim, na burrice de achar que agora tá tudo certo. Porque tá no conforto, né? Tu tá conseguindo pagar os boletos, tá conseguindo fazer viagens, tá conseguindo ir... Tá tudo ok, tá bom assim, né? Tá conseguindo tudo manter em ordem, mas é bem desafiador e é bem tentador, né? Eu faço uma leitura de negócio, principalmente em clínica, assim, ó. Quando tu entra numa zona de conforto, que tu tem uma procura muito alta, que os pacientes estão esperando 3 meses para consultar contigo... já vi acontecer. Comigo não vai acontecer porque eu não sou assim, mas de chegar uma coisa assim, tudo bem se um paciente foi mal atendido, porque vai vir outro e vai preencher. De não se importar se o paciente sair chateado, porque tu pensa, tudo bem, eu tenho tantos pacientes esperando. Esse é o primeiro passo para tu começar a ir mal. Para começar a derrota. Começar a derrota. Então, assim, tu pode estar muito bem, com fila de espera, os pacientes, cada cara que tem que estar ali, tu tem que querer que ele saia dali falando muito bem de ti, entendeu? Porque um paciente que sai chateado, e acontece comigo, acontece com todo mundo, claro. Ele não vai dar chance para ti de novo, assim, de dizer, eu vou lá tentar de novo ver se ele vai ser legal comigo. Não. Ele não vai mais ir. E quando perguntarem para ele como foi, ele vai fazer questão de dizer que não foi boa a experiência dele. Isso aí. Né? Então, ele pulveriza muito mais do que o paciente que foi bem atendido. Que muitas vezes o paciente que é bem atendido, ele sai com a sensação de assim, o cara não fez mais que a obrigação dele. Ok, concordo, porque ele pagou, ele foi bem atendido, beleza, ele não precisa sair dizendo para todo mundo que o cara é ótimo. Mas o cara que é mal atendido, ele faz questão muitas vezes de falar isso. Né? Então, o primeiro erro assim, que eu sempre pensei, quando eu montar a minha clínica, não importa se eu estiver muito bem, eu não sabia. Eu juro assim, eu tinha medo, meu maior medo quando eu saí da clínica onde eu estava antes, é que eu não tivesse paciente. Eu lembro de tu me falando isso. Que eu pensava assim, e se eu sair, comprar tudo e não tiver paciente, sabe? Como é que vai ser? Mas, por sorte, meus pacientes me seguiram, né? E eu criei uma rede de pacientes, enfim, é uma clínica que a gente chama, né? Mas eu pensava muito isso, assim, não posso cair na asneira de achar que agora eu sou bom e que todo mundo vai querer ficar comigo, independente de como eu tratar as pessoas.
E é isso aí. E aí, para tu montar uma equipe, tu tem que ter gente que pense assim. Que pense dessa mesma forma. E tu vai trabalhando isso também a longo prazo. Porque o que acontece? Hoje, como tu disse, tu já tá com a agenda cheia, tu tá com fila de espera, ok. Só que tu poderia simplesmente, agora é assim, vai ficar assim e deu. Não, tu tá sempre em constante busca dessa melhoria. E essa constante busca de melhoria que tu tem que também ter nessa tua equipe. Porque senão vai acontecer a mesma coisa com eles. Eles vão ter a agenda cheia também e vão dizer, então agora se eu atender mal esse aqui, se der algum BO com um aqui, preenche com outro, né? Não é assim. Então é ter esse pensamento. Exatamente esse pensamento que tu tem, essas pessoas da tua equipe precisam ter também, né? Sim. E então, esses teus principais ideais nessa tua atuação empreendedora, eu percebo, assim, que é muito isso, é o valorizar esse paciente. Cada paciente é único, é olhar para ele como um todo e é olhar para essa experiência. Porque algo que tu prezou muito e que eu percebo pela tua clínica é que tu olha para ele em todos os momentos dessa jornada desse paciente. Então, tu entende que esse paciente ele tem que ser bem atendido antes mesmo dele chegar na tua clínica. Ele tem que ter uma secretária qualificada que atenda bem. O teu nome ele tem que estar presente nos ambientes digitais. Ele tem que saber, ele tem que ver o teu nome. Então, tu consegue ter essa consciência de que todos esses pontos de contato são importantes. Porque, afinal de contas, se um desses pontos acontecer alguma falha, ele talvez não vai lembrar do teu atendimento que tenha sido muito bom, que tenha sido excepcional. Ele vai lembrar da falha. A secretária não me atendeu bem, ou aconteceu algum problema de cobrança, aconteceu alguma coisa assim. Então, assim, o que vai ficar na mente dele é aquela coisa ruim, né? E não é o teu bom atendimento, não. O que vai prevalecer sempre é o sentimento negativo, né? Sim. Então, é interessante ver que tu tem essa consciência muito bem desenvolvida e que com certeza tu tá colhendo esses resultados também por isso. Porque tu olha para essa jornada e tu dá valor para isso e tu sabe dessa importância. Sim. E é a importância de olhar para o todo, não é uma única coisa. Não é só o teu atendimento, sim, é o todo. É ter um ambiente de espera, uma sala de espera, que tenha um cuidado, sim, ter um ambiente dedicado para esse paciente, ter uma pessoa que vai lá, que faça o exame. É cuidar os detalhes. E não é só o cafezinho, só a aguinha, só o cheirinho, né? Que muita gente acha que a experiência do paciente é isso. É o olhar para o todo de verdade, né? É qualificar, fazer treinamentos periódicos com a secretária. Então, é olhar para isso, né? Então, esses com certeza são teus grandes ideais. Os teus ideais de atuação, né, Douglas? Não, isso, e nisso vocês me ajudam muito, né, sim, Ingrid? Em especial tu que tá comigo desde o início ali, quando eu comecei a aventar essa questão de ter um marketing mais digital e tal, que tu começa a ver, porque no início tu pensa, será que eu preciso ter, por exemplo, um Instagram, né? Será que eu preciso ter isso? Porque tu não tanto, tu é bem mais nova que eu, mas eu vim de uma geração que não existia internet, né? Então, assim, eu via a coisa acontecer e crescer. Então, às vezes eu demoro um pouco para entender qual o real significado de tu estar inserido nessas mídias, né? Nunca vou esquecer, teve uma aluna, eu dei aula na faculdade de medicina por 10 anos, me desliguei ano passado. E uma vez uma aluna me falou assim, prof, se não tá no Instagram, não existe. Bah! E aí tu pensou... E aquilo me impactou, assim, porque ela estava falando sobre outros assuntos, assim. E aí eu digo, tá, mas quando vocês querem fazer uma busca, vocês vão no Google, como eu? Ou não, a gente vai no Instagram e busca já na busca do Instagram. Então, assim, como se... Eu me dei conta eu não posso ser tão, assim... como é que... Me faltou a palavra, mas de achar que eu sou tão bonzão, assim, que eu não preciso me abrir para isso, entendeu? Então, assim, o que eu pensei? Eu digo, tudo bem, as pessoas mais velhas talvez não acessem Instagram. Mas qual é o teu público, né? Mas o meu público tá evoluindo, tá crescendo, eu atendo gente jovem, então, assim, eu preciso estar ali. Porque o cara vai dar uma pesquisada, mas quem é esse cara? Entende? Ele vai querer ver, ele vai querer um vídeo teu. Ele vai querer ver a foto, entendeu? Ver como é que é a cara dele. Como ele fala. Se ele gosta, se ele fala bem, se é um cara que se posiciona, que daqui a pouco a clínica é bacana ou não é. Se é um cara que já tem experiência. Tudo conta. Tudo, entende? Então, assim, claro que ajuda muito, entende? E por mais que uma pessoa não seja... Eu não sou muito bom disso, eu não sou muito bom de fazer vídeos, eu não sou tão presente como Mas tu está se desenvolvendo nisso, tu está no caminho, claro, né? Tudo é um processo, né? Mas, assim, obviamente, hoje é bem melhor do que há 8 anos atrás, né? Então, assim, tu tem que fazer. As pessoas... Eu acabo fazendo... Eu gosto de
eu vou também, por exemplo, eu vou até o jornal, eu faço isso que eu ia anúncio. falar, eu ia te fazer uma pergunta sobre isso. Eu sei que tu valoriza muito essa questão do marketing, hoje tu consegue enxergar isso. Talvez todo esse caminho te mostrou que tem que ter essa necessidade, que não tem como não olhar para isso. A tua aluna também tenha te mostrado essa possibilidade, que não, na verdade não é uma possibilidade, é uma necessidade, né? Eu sei que tu valoriza muito um olhar também, não só no online, né? Não só no digital, ali no Instagram, nesses canais, mas também nesse offline, né? Que são através de outras mídias de jornal impresso, rádio. Como que é, assim? Por que tu olha para isso? Porque o meu público também, ele consome muito esse tipo de mídia, né? Então, assim, por fazer oftalmologia, eu atendo desde criança até pessoas de bastante idade, né? Já operei uma paciente de 98 anos, então assim, querida, essas pessoas, elas não têm tanto o acesso ou assim a vontade de acessar Instagram, porque não é do mundo delas. Exato. Então, o paciente mais idoso, ele consome muito ainda a questão de acordar de manhã, pegar o seu jornalzinho durante o café, folhear o jornal e ler o jornal. Aquilo ali para ele situa ele, né? Em Santa Cruz, em especial, a gente tem, né, vamos dizer assim, o jornal que está aqui há muitos e muitos anos, que está ali, todo mundo assina. Eu cresci com meus pais assinando e lendo, né? Enfim, então assim, e o pior que funciona, né? O pior não, o melhor. Não, o bom que funciona, porque eu chego nesses pacientes, né? Eu não posso querer achar que o meu Instagram vai chegar no senhorzinho de 78 anos que trabalhou a vida inteira, por exemplo, no campo, né? Um fumicultor que está lá com a vida dele. Aquela é a vida dele. Ele não vai querer de uma hora para outra acessar Instagram e pesquisar quem é o médico dele. Mas ele pode estar no café da manhã com dificuldade para ler o jornal e ele olha um anúncio de um oftalmologista. E ele vai dizer, preciso consultar. Um anúncio que chame atenção e que seja... Exato, e aí então tu acessa isso. Só que obviamente o público jovem não lê tanto jornal. Não, e tá tudo certo, né? E a importância desse olhar das tuas ações direcionadas para conforme for o teu público de fato, assim. Mas não só o público, é o público e a tua área de abrangência. É olhar para isso também. Por quê? Quando a gente está falando de marketing para cidades do interior, para o interior do Rio Grande do Sul, é muito diferente do interior de Minas Gerais, é muito diferente do interior da Bahia. E a gente tem que olhar uma coisa mais regionalizada mesmo. Então eu não posso dizer, eu aumento o teu faturamento em 100% com essas aqui ações, que a gente vê muitos gurus, né, na internet fazendo. E falando e vendendo curso e mentorias e tal, direcionando de uma forma que tu vai completamente generalizar algo como se fosse a realidade. Se eu for fazer um marketing para um profissional, uma clínica da capital, de Porto Alegre, de São Paulo, é totalmente diferente para o marketing de uma clínica que está no interior. A gente tem que olhar isso, a gente tem que perceber essas nuances, porque se a gente não entender isso, a gente não vai ter os resultados que a gente busca. Não tem como fugir disso. Eu acho que o marketing, a questão básica é a conexão, né? A pessoa olhar aquilo e vamos dizer, se reconhecer naquilo, né? Porque quantos anúncios que são lindos e tu nem só passa assim, né? O olho. Mas daqui a pouco aquilo te chama ali, tu precisa daquele produto ou enfim, daquele serviço. Tu tem que te conectar. E Santa Cruz em especial e região, que eu atendo muitos pacientes de outras cidades também, elas têm as suas características, né? É um povo de uma cultura mais alemã, tem toda uma questão envolvida com a questão do fumo, das famílias, os núcleos, né? Isso. Claro que mudou, né? Santa Cruz está muito maior, mas ainda tu tem que olhar para isso, né? Entende? O paciente, em especial, eu vejo isso aqui em Santa Cruz, as pessoas querem confiar, elas querem conhecer, como se assim, mas esse médico é bom, mas ele é uma boa pessoa, sabe? Eles querem saber quem tu é, assim, né? Aquela questão, tu é filho de quem, tu não é... Não acontece tanto. Ainda acontece de eu pegar pacientes que já foram pacientes do meu pai, mas não é o principal. Isso talvez seja 5%. O ponto é a confiança mesmo, né? É a confiança, né? Então, acho que é nesse ponto aí que tem que focar muito. Exato, né? Exatamente. E quando foi esse momento que tu pensou assim, que tu virou a chave para o marketing? De que tu
tem que olhar? Foi no momento de iniciar a tua clínica mesmo, essa necessidade, viu que não tem jeito, tem que olhar para isso? Sim. Foi falando com colegas, como que tu percebeu isso? Não tem como negar que o marketing a gente busca quando a gente tá querendo crescer, né? Com certeza. Tá querendo aumentar. Então, assim, aquela fase da vida que eu estava insatisfeito, entre aspas, assim, com onde eu estava trabalhando, que eu achava que eu poderia crescer mais, eu me lembro que eu propus até para a clínica onde eu estava, vamos fazer... E talvez por uma certa zona de conforto não foi bem visto, ou não... E eu fiquei com aquilo, eu digo, não, mas eu preciso, né? Nem que eu lance o meu nome. Sim. Eu preciso começar a me lançar. E aí foi junto. Foi um crescimento. Ao mesmo tempo que eu pensava em criar o meu negócio, eu pensei, quando eu criar o meu negócio, eu não posso chegar do zero. Eu tenho que posicionar o meu nome. E dizer assim, oi, sou eu aqui, tá tudo certo. Eu já queria ter um nome que já vinha acontecendo. Para quando a pessoa, no primeiro momento que soubesse que eu estava sozinho, fosse olhar e eu já tivesse um Instagram ou uma marca já posicionada, entende? Então foi isso. Foi essa busca por criar uma identidade. Eu sou eu e eu vou criar a minha clínica agora e eu precisava disso, entende? E eu não queria começar do zero sem já ter isso, entende? Certo. E eu me lembro que eu sempre converso muito com as pessoas, né? E eu gosto de ouvir opiniões, isso sempre me fortaleceu muito. E tu conversar com gente bem-sucedida ou gente bem intencionada, pelo menos, né? Então, assim, eu conversava com amigos e um amigo especial, eu me lembro que ele falou assim, ele até, enfim, trabalha numa multinacional, é um cara bem... tem essa visão de marketing também. Ele falou, cara, tu tem que, quando tu sair, tu não pode estar pequeno, assim, tu já tem que chegar como se tu já fosse... já bem tem grande, que agir assim. como se fosse. E eu digo, cara, é isso aí. E aí eu comecei a buscar, né? Ir atrás disso, assim. E por mais que pareça um pouco ilusório, mas se tu dá o primeiro passo, tu já tá inserido. Nunca deixa para dar o primeiro passo, daqui a um ano, tu vai perder um ano, né? Então, assim, faz, né? O que importa é não só ter a ideia, mas executar, né? Ter ação também. Então, pensou, planejou... tem que fazer, porque se tu não fizer, vai vir alguém, vai fazer e vai passar por cima e tu vai ficar ali, né? Dando tchauzinho, então não tem como. E tá, beleza, a gente entendeu toda essa questão do teu consultório, tu fez um investimento alto e a gente tem hoje, tu tem a clínica que oferece vários exames, tem várias... foi um investimento alto, com certeza. E como foi esse início? Tu disse, as minhas reservas eu investi nisso, mas que exames que tu resolveu priorizar? Como que tu pensou essa estruturação ali do que ofertar de serviços dentro da tua clínica? Então, eu pensava muito na questão da minha imagem, de como é que os pacientes iam lidar de eu sair de uma clínica que tinha tudo e eu ir para uma clínica que não tivesse as coisas. Então eu pensei assim, não posso deixar de oferecer para o paciente o que ele já tem aonde eu tô. Né? E a oftalmologia tem muitos exames, muitos aparelhos. Né? Tem um aparelho específico que conta a densidade das células da tua córnea, de uma camada específica da tua córnea, que é o endotélio. Então, assim, tem uma máquina que faz só isso. E ela tecnologia, um investimento alto só para isso. Só para isso. Eu poderia dizer, eu não quero fazer... Eu poderia, mas o meu paciente ia lá, eu ia ter que mandar para um outro lugar fazer caso eu precisasse, entendeu? Então eu pensei, não, eu vou ter o que eu preciso. Claro que eu não faço, por exemplo, uma área... Se eu não faço uma área específica, eu não tenho por que ter aquele exame específico daquela área, né? Mas o que eu faço hoje? Eu opero catarata, eu opero cirurgia refrativa e eu opero a parte de plástica ocular. Cirurgia refrativa e catarata são exames... é exame dependente. Então não adianta eu ser muito bom e eu tenho um aparelho ruim. Então foi isso que eu pensei, eu preciso ter um aparelho bom. Eu fui lá e comprei o aparelho de última linha, sabe? O que estavam lançando naquele ano. Então, assim, tu te cerca de coisas boas, tu diminui tua margem de erro. Né? Então, assim, o paciente saber que ele está indo ali e que o equipamento que ele está sentando é um equipamento novo, de última geração, também é diferente. E o meu resultado vai ser melhor, eu vou errar menos, entende? Então, assim, e se eu errar é porque realmente existe uma margem, uma percentual que pode acontecer de não ser tudo perfeito, ok? Mas essa chance, né, de eu oferecer para o paciente o melhor possível, foi o que eu pensei em fazer. E como é que foi? Eu fui atrás, né?
eu investi, eu tinha um capital guardado, investi, eu parcelei, sabe? Eu fui indo atrás. Eu só não me permiti começar como se eu tivesse pequeno, assim, sabe? Vou lá devagarinho. Não. Eu quero chegar e dizer para o meu paciente, tu precisa tal exame? Eu faço. Quer operar catarata e botar a melhor lente que tem? Nós vamos fazer. Tu não precisa ir para São Paulo fazer isso ou para Porto Alegre, tem aqui, tá? Então foi isso que eu pensei. E eu sei que tem uma coisa, a gente, né, percebe muito isso, quem te conhece, quem te acompanha, que tu prioriza um tempo de qualidade com a tua família, que tu prioriza essa relação com os teus filhos, né? Então tu é pai do Lipe e da Manu, mas isso sempre foi assim? Como que isso era antes, como isso é hoje? Porque eu vejo que tu se dedica, tu tá com eles, tu prioriza isso na tua vida, né? Sim, muito. Eu, se pudesse, trabalharia menos, sem nenhuma dúvida. Ficaria mais tempo junto deles. O Felipe agora vai fazer 10 anos já, a Manu fez 8 anos. E eu sofro com essa passagem de tempo, assim. Porque ao mesmo tempo que eu fico feliz de ver eles crescendo, eu sofro eu faço um luto, assim, sabe? Da última vez que eu brinquei de determinada coisa, a última vez que eu consegui jogar ele pra cima, sabe? Coisas que daqui a pouco tu não vai mais fazer aquilo. E tu vai ficar só com uma memória disso. Então, o que eu faço? Eu tento organizar a minha agenda de uma forma que o trabalho não me consuma por completo, assim. Obviamente, como eu tenho uma alta demanda, eu preciso estar presente. Eu não posso simplesmente dizer, hoje eu não vou. Mas eu trabalho até um determinado horário, sabe? Que eu quero chegar em casa. Eu busco eles na escola há muitos anos. Então, assim, os caras falam, tu poderia trabalhar até às 7. Sim. Vou dar um exemplo. Eu poderia pegar meu consultório e botar até às 19 horas. Eu ia ter paciente. Eu ia ganhar mais, eu ia. Mas, bem na boa, o que eu ia ter a mais no futuro do que eu acabar um pouquinho mais cedo e buscar meu filho e levar ele no futebol depois, sabe? Sendo que daqui a uns anos tu já não vai mais poder buscar. Aí se eu quiser trabalhar mais, eu trabalho. Uma vez eu estava conversando com um colega médico e eu disse, cara, eu me sinto meio mal, assim, porque, né, pegando o exemplo de um outro oftalmo, assim, que trabalha muito sabe, e é extremamente voraz, assim, e vai até às 7 da noite e tal. Eu comentei com ele, disse, cara, eu me sinto mal que eu não trabalho até às 7. Como se eu fosse meio vagabundo. Como assim. se isso fosse errado. E aí ele me olhou e falou assim, cara, tu pode trabalhar até às 10? Tem médico em São Paulo que atende até às 10? Sim. Por que tu não vai até às 10, então? E eu me dei conta, eu disse, meu Deus, eu sou autônomo, né? A escolha é tua. A escolha é minha. Se eu quiser abrir consultório no sábado de manhã, eu vou encher. Mas eu vou deixar de tomar café com eles no sábado de manhã, né? E isso não tem preço, né? Não. Então, e isso gera uma qualidade de vida, né? Isso faz com que tu esteja mais entregue nesses momentos que tu tá com o paciente, que tu tá na cirurgia. Sim. Então, é uma consequência, né? Isso vai te ajudar também, né? A não gerar um burnout. Claro, se tu tá bem de cabeça, tu vai ser o melhor médico, né? Porque o médico é um ser humano, tu não é um robô ali. Todos nós somos, né? Então, assim, eu não posso ir fazer uma cirurgia num dia que eu tô cansado, tendo feito uma noitada da noite anterior, sabe? Não tem como. Não tem. Então, assim, tu tem que estar bem de cabeça, tu tem que estar legal, sabe? Tu não pode estar com pressa. Tu não pode entrar na sala cirúrgica querendo ir embora porque tu tem consultório depois. Não tem como, porque daí tu entra num looping, né? Tu pode fazer isso, tu pode. Tem muita gente que faz, mas assim... A gente vê muito por aí, né? Eu não consigo imaginar isso. Eu poderia enfileirar cirurgias e fazer volume, mas ok. Um paciente que me complicar desse vai me tirar o sono do que todos os outros, todo o benefício financeiro que eventual eu tinha. É uma escolha. Se um caso der errado, eu vou dormir mal até eu resolver aquele caso, entendeu? E eu realmente acordo pensando nisso. E quando eu tenho uma cirurgia muito desafiadora, eu às vezes acordo de noite pensando nos passos que eu vou fazer, entendeu? Eu ainda sou assim, eu acho que eu vou ser assim sempre, entende? Eu acho que isso só demonstra que tu realmente é preocupado. Tu não faz aquilo em linha de produção, só pro dinheiro, não. Tu quer realmente entregar o melhor pro teu paciente, né? E tem uma coisa que tu falou da questão, eu não posso fazer uma noitada e estar no outro dia trabalhando. E aí eu lembrei de um hobby que tu tem. Eu quero que tu compartilhe aí com as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Que hobby é esse? Como que ele te ajuda no teu dia a dia também?
Eu sou um pouco músico também, né? Eu sou um pouco músico. Eu não sou um músico formado, mas eu desde pequeno sempre gostei muito de música. Lá em casa a gente acordava ouvindo música sempre, então veio do meu pai e da minha mãe isso, né? E com 10 anos eu comecei a tocar violão por conta, assim. Daí minha mãe disse, tu quer tocar violão? Eu disse, eu quero. Daí ela me botou para fazer aula. Depois fui para guitarra, eu tive banda, né, na adolescência, adorava tocar no colégio. Até hoje toco com amigos, tenho um estúdio em casa, pude me dar esse presente, sempre tive esse sonho assim de ter um estúdio que eu pudesse tocar a qualquer hora que não incomodasse as outras pessoas, entendeu? E é isso, é muito bom, porque às vezes eu me pego com o violão assim, lá longe, assim, sabe? E é bom, eu não me imagino sendo quem eu sou sem ter essa fatia da música em mim, assim. Quem me conhece sabe, né? Que eu preciso disso. É algo que te alimenta, né? Muito. Que te energiza também, né? Para que tu consiga fazer e entregar o melhor no outro lado, né? No lado profissional. Exatamente. A música é muito presente para mim. Eu opero ouvindo música, sempre. A arte tá ali, né? E é engraçado, quando eu tô num dia que eu tô muito focado, assim, eu boto uma música mais clássica para ouvir, porque aquilo me concentra. Se eu tô num dia mais leve, é uma coisa mais tranquila, eu boto uma música, sabe? Aquilo cria um ambiente também. Com certeza, sem dúvida. Já vai todo um clima, o clima muda, né? Entre a equipe, entre as pessoas que estão ali, o paciente também. É a trilha sonora, né? É a trilha sonora da nossa vida e do trabalho ali, né? Exatamente. Olha que legal, a gente falou sobre a tua história, a tua carreira, sobre negócios, sobre a tua vida pessoal. E tu falou nesse meio, né, no decorrer desse episódio, que tu foi professor por 10 anos também, né, no curso de medicina. Então, tu ajudava na formação, né, de muitos futuros médicos, ou que já são médicos também, né? Inclusive, já tem alguns oftalmologistas que foram meus alunos. Olha que legal! Nossa, bem legal. Isso é algo que vale muito pra nossa carreira, assim, né? Isso marca. Fica. Eu nunca imaginei que eu fosse dar aula, né? Não esperava, assim. Quando eu cheguei em Santa Cruz, tinha uma professora que tinha recém saído e eles precisavam. Tu vê, as coisas acontecem assim, né? E eu tava ali no lugar certo, na hora certa, eles me perguntaram, tu quer dar aula? Eu disse, eu quero. Só que eu me sentia muito novo, assim, sabe? Muito pouco experiente. Eu pensava, o que os alunos vão pensar, vão me olhar assim... O que esse cara quer, né? Nos dar aula. Quem sou eu para dar aula? Eu recém-formado, recém tinha acabado o oftalmo e tal... Mas eu falei, cara, vou tentar entregar isso, né? Vou tentar mostrar para eles que o oftalmo é uma área bacana, que não é tão específica, que tem relação com outras áreas também, enfim. E, por incrível que pareça, eu consegui entregar uma aula que eles não dormiam, assim. Olha, isso é um baita ponto, né? Eles ficavam interessados, tinha muita dúvida. Tanto que, talvez por minha influência ou não da vida, mas teve vários oftalmologistas nessa época da Unisc que eu dei aula, de alunos que são oftalmologistas já, né? Daqui a pouco tu inspirou muitos profissionais aí, tu talvez nem saiba, né? Espero que sim. Mas eu tentava dar uma aula leve ao mesmo tempo que os alunos participavam, assim. Então era uma aula bem dinâmica, né? Porque eu não fiz uma formação de professor, né? Não sou um professor formado, né? Tu ia mais pelo teu feeling ali mesmo. Isso. E aí até inclusive a decisão de parar foi porque eu comecei a perceber que eu estava deixando a desejar. Eu não gosto de fazer uma coisa meia boca, assim, sabe? Os últimos semestres, assim, eu percebi que eu estava focado nessa minha mudança de clínica nova, eu queria me entregar para isso, entendeu? Daí tu acabou optando, né? E aí eu pensei assim, cara, eu vou deixar alguém fazer melhor isso, né? Vou ficar ocupando um espaço aqui e fazendo meia boca isso aqui, né? Eu quero que se eu tô aqui meia boca, eu não tô aqui. Então, ou eu tô aqui ou eu não tô. Então, assim, eu vou deixar alguém que queira fazer isso plenamente, né? E foi, né? Foi isso aí. E deu tudo certo. O que importa é que foi um momento importante da tua carreira. Ótimo. Tu ajudou muitos profissionais. Meus alunos que já são médicos hoje são meus amigos pessoais, assim. Então é muito bacana. É um momento importante que marcou e com certeza ajudou a construir quem tu é hoje, né? E eu quero que tu deixe uma mensagem final, uma dica, alguma frase, o que tu quiser falar, né, para os teus colegas médicos ou para os profissionais da saúde que queiram empreender, né? Não necessariamente só médicos, né? Alguém que tenha esse interesse, que já empreende. Se fosse deixar uma mensagem final, se fosse deixar um recado, o que tu diria para esse profissional?
É difícil, né? Não é uma receita de bolo isso, a gente vai caminhando e construindo ao longo da vida, mas acho que se tu puder te cercar de pessoas, de exemplos bons e ouvir o que as pessoas têm a dizer com humildade e, ao mesmo tempo, ter a segurança de dar o passo, sabe? O dar o passo, executar. Isso, assim, confiar em si mesmo, sabe? A gente sai da faculdade muito inseguro, né? E se tu confia e tu acha que tu é bom naquilo e que tu vê que o mercado está deficitário numa determinada área e que tu pode chegar ali e preencher aquela vaga, vai. Não fica achando que eu preciso mais tantos cursos ou não sei o que eu preciso me cercar de gente. Só faz, só vai, entendeu? Acho que é isso, assim. Obviamente com segurança, tu precisa ter retaguarda, né? Sem dúvidas. Não dá pra ser maluco, assim, de agora eu vou ser o cara em tal cidade, chegar lá e não falar com ninguém. Humildade, mas ao mesmo tempo espírito de querer fazer, querer crescer. De ir lá e fazer, né? E tu sabe que tu falou uma frase da questão de confiar em si mesmo, né? A gente tá sempre percorrendo, falando com muita gente, muitos profissionais, muitas reuniões, eventos. A gente está sempre rodando muito e conversando com muita gente da área da saúde. E tem algo que eu percebo que para mim é muito nítido, é muito claro, essa falta de confiança em si mesmo. Como as pessoas têm isso, sabe? De não ter a confiança de daqui a pouco tomar uma decisão, de fazer algo, de pensar muito e quando vê aquilo passou e já não é mais o que era antes, ou daqui a pouco às vezes até umas coisas simples como, por exemplo, gravar um vídeo, né? Pode ser, está muito relacionado ao marketing, mas isso está muito relacionado ao posicionamento como profissional e por trás disso tem toda uma questão da segurança, tem toda uma questão de autoestima, né? E o quanto o profissional ele precisa ter esse olhar de, não, peraí, se eu não falar, se eu não me posicionar aqui, vai vir alguém e vai tomar o meu lugar. Então, tem uma frase que eu sempre digo, as pessoas não vão te dar o espaço, tu tem que ocupar o teu espaço. Então, como que tu vai ocupar esse espaço? É tendo confiança em si mesmo, é indo lá e agindo, né? Exatamente como tu falaste. Sim. E a gente escuta isso diariamente, né? Essa questão, quem segue esses perfis de, não digo de autoajuda, mas aquela coisa mais de empreendedorismo. Claro que tu fica ouvindo muita coisa, faça, sabe, tem que ir lá e fazer e tal, mas não é simples para tu fazer. Mas se tu não fizer, alguém vai fazer. Exatamente. Se tu não fizer, alguém vai fazer, sabe? E eu vi isso acontecer. Eu tava numa clínica boa, sabe? Não tava ganhando mal, tava tudo certo. Mas o que eu vi? Eu vi gente nova chegando e abrindo o seu negócio e o negócio do cara dando certo. E ele fazendo e daqui a pouco o cara tava um pouco, sabe? E aí empatando tu vê, opa, comigo. peraí. Eu disse, não, mas peraí, ele não fez o que eu fiz. De vir para baixo de outras pessoas e querer... Eu disse, cara, sabe? Vou lá. Chega, né? Não dá. Deu, vamos lá. Tem que acreditar em si e fazer. E ir, né? E ir mesmo sem ter certeza. A gente não tem a certeza, né? É o que eu sempre digo. Na própria 981, eu também não tinha certeza de nada. Quando começou, era só um notebook velho. Só isso, nada mais. Só que foi indo. E a gente vai se desenvolvendo como pessoa, a gente vai metendo a cara, vai lá. Não tem jeito, tu tem que ir, né? É tu por tu, né? É a gente pela gente, não tem ninguém. Então, como a gente estava conversando, né? É algo muito solitário, né? E a gente, às vezes, tem que olhar para isso e seguir a nossa intuição, escutar aquela vozinha interior e vamos lá, né? E outra coisa, não achar que o resultado vai vir cedo, né? Não achar que o resultado vai vir cedo, porque é uma construção. Porque é muito fácil tu dar um passo e ele não dá certo logo como tu queria, a expectativa é muito forte. Não cria uma expectativa tão alta que tu logo vai ser o cara de tal coisa. Não. Vai crescendo, respeitando. É tudo aos poucos. A tua concorrência não é a tua concorrência é o teu espelho muitas vezes, entende? Então, assim... É tu com tu. Sabe? Tu não pode ver o concorrente como uma coisa que tá te atrapalhando, eventualmente. Tu tem que ver o que ele faz de bom e tu tem que fazer tão bem quanto ele ou melhor, né? Eu aprendi muito, né, na clínica que eu estava. Muito, porque eu cheguei, eu não tinha ideia de como empreender, né? Nenhuma ideia. Então, aquela clínica onde tinha médicos mais velhos que eram empreendedores, eu aprendi muito com eles.
quando eles me falavam uma coisa que eu não gostava, eu não simplesmente me fechava e dizia, eu aprendia com aquilo. Eu dizia, mas por que ele está falando isso? E hoje eu entendo muito das coisas, como funcionava. Eu não ficava me vendo como vítima, eu me via como uma peça de uma engrenagem. Por que ele estava agindo assim comigo? Porque para funcionar o esquema dele tinha que ser assim, né? Então, assim, e hoje, quando eu tiver, vamos dizer, daqui a pouco ter outros colegas trabalhando comigo, eu vou poder colocar de uma maneira muito mais assertiva, né? Exatamente. E agora tu falando, veio duas coisas. Eu já ia finalizar, mas eu vou ter que comentar sobre isso. Primeira coisa, né, a questão do entender que é um processo, entender que é lento. As pessoas estão cada vez mais ansiosas e querendo resultado para ontem, e eu acho que isso, o que contribui com essa ansiedade, é a questão do celular. A gente está vendo o mundo dos outros ali na internet, e a gente acha que aquele mundo é o mundo que ele vive, que a gente não percebe que é tudo sobre percepção, que é tudo sobre aquela imagem que essa pessoa está criando na nossa mente, né? Porque afinal de contas a gente só posta aquilo que a gente quer, né? Só momentos bonitos da nossa vida. A gente não vai postar os perrengues, as brigas familiares. Não, a gente não vai mostrar isso, né? A gente escolhe frames da nossa vida que a gente quer. E aí, automaticamente, a comparação vem. E quando a gente tá olhando ali, a gente vê, mas eu acho que isso aqui eu já poderia estar mais adiantado, eu tô atrasado. E daí já fica se culpando e colocando inúmeros monstros na cabeça. O ser humano funciona assim. É natural, esse pensamento ele vem. Mas esse ponto de levar em consideração que é uma construção lenta, a gente tem que sempre ter em mente. Tem algo que eu falo muito, é o processo de caminhar, né? Tu não é traumato, mas tu tem amigos traumatos. Uma criança, ela vai começar a caminhar ali por um ano e pouco, e quando ela vai realmente caminhar daquela tração correta, vai ser nos seus 7 anos. Então, de 1 ano aos 7 anos, ele fica aprendendo a caminhar. A mesma coisa acontece no processo de fala, né? E isso, a nossa vida é assim. Tudo a gente vai aprendendo. Então, a gente vai aprendendo a desenvolver melhor a nossa imagem, o nosso marketing, a melhor gestão do nosso negócio, e a gente tem que entender que é assim mesmo. A gente não pode colocar as coisas na frente de como elas são, né? E tem outro ponto que tu falou que eu achei muito interessante de comentar, foi que tu disse que tu não entendia por vezes, né, quando teus colegas falavam algumas coisas, ao invés de tu dizer, né, por que ele tá me falando isso? E lembrou muito de uma situação que eu passei quando eu era colaboradora de uma empresa, de uma grande empresa também. E por vezes a minha gestora sempre me falava, Ingrid, tal e tal coisa, tu tem que melhorar isso. E eu pensava comigo mesma, eu não dizia pra ela. Da onde? Como assim? Não, impossível. Da onde ela me diz que eu não posso trabalhar com isso? Como assim? E aí a vida, né, passou, as coisas aconteceram, eu saí desse lugar. E algum tempo atrás, alguns meses atrás, eu recebi a visita dessa pessoa aqui no nosso escritório. Ela foi minha gestora. E aí ela me falou muitas coisas e eu entendi e tudo fez sentido. Só que eu tenho certeza que ela não viria ter falado comigo naquele momento se ela não tivesse percebido que eu já estava pronta para receber aquela informação. Né? Porque, afinal de contas, hoje eu estou no lugar que ela também estava naquela situação. Mas a gente só entende isso quando a gente está nesses lugares, né? Então, por exemplo, porque por muitas vezes pode ser difícil essa compreensão. Porque eu ainda não estou vivendo aquele papel, né? Dentro da vida. Então... é isso, eu quero te agradecer, né? Eu quero te agradecer por estar aqui dedicado conosco esse teu tempo que é tão valioso. Eu sei o quanto é difícil achar uma brechinha na tua agenda e a gente conseguiu hoje gravar aqui, né? Quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite e te desejar muito sucesso, né? Em tudo que vem pela frente aí, que eu tenho certeza que são muitas coisas boas. Fico muito feliz, Ingrid. Eu fiquei bem feliz quando tu me convidou para participar. É o meu primeiro podcast, né? Olha aí, ó, que honra para 981. E, enfim, eu pensei, né? Vamos lá, tudo são desafios que a gente tem que, né, encarar de alguma forma. E te agradeço muito porque, enfim, tu faz parte disso, né? Vocês todos fazem parte aqui da 981. E claro que são peças de engrenagem, né? Exato. Que a coisa vai acontecendo e fico muito feliz como as coisas estão indo. E te agradeço de coração. A gente agradece. E a gente agradece também a vocês que estiveram aqui conosco até agora, né? Finalizaram esse episódio, que vocês perceberam que foi de muito aprendizado, muitas coisas. A gente conheceu muito esse mundo da oftalmologia, né?
E eu quero te dizer que os nossos episódios, eles são todas as quintas, quinzenais, né? Todas as quintas, quinzenalmente, nas quintas ao meio-dia, e vocês podem conferir todos os nossos conteúdos, todos os nossos cortes, as melhores partes dos episódios estarão nas nossas redes sociais, @981. Nós estamos com o nosso canal do YouTube também, @981, no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, e eu espero você no próximo episódio, que tem muito conteúdo para te aprender, eu tenho certeza. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente, e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até mais!